Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar sequência à nossa aula de verbos, não é mesmo? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as flexões modo-temporais dos tempos simples e dos tempos compostos. Entendemos o que é uma locução verbal e falamos também sobre os verbos derivados. A partir de agora, nós vamos falar sobre os tipos de verbos. Mas antes de eu falar sobre os tipos de verbos, eu só gostaria de fazer uma retificação em relação a um ponto que eu trabalhei no final do último bloco. Eu fui ouvir a aula novamente, eu percebi que eu disse a vocês que o prover não é derivado de ver, não é mesmo? Então, vou retificar agora. E vou falar de uma maneira mais clara sobre o provir e sobre o prover, para não haver qualquer dúvida em relação a esse ponto da matéria. Ó, o provir é derivado do verbo vir, tá? E vai seguir exatamente o mesmo modelo de conjugação do verbo vir, beleza? O prover é até derivado etimologicamente do verbo ver. Só que ele não apresenta exatamente o mesmo modelo de conjugação do verbo ver, porque houve uma evolução semântica relacionada ao uso desse verbo. E por quê, pessoal? Porque o prover, ele foi criado no latim com o sentido de ver antecipadamente. É meio que o nosso prever hoje, tá? Só que o prover, com a sua evolução semântica, com o seu uso, passou a designar outras coisas, passou a apresentar outros sentidos diferentes. Então, a sua conjugação acabou ficando o quê? Mista, acabou ficando híbrida. Por isso que o que eu quero dizer para vocês é que não é que originalmente o prover não seja, derivado do verbo ver. Etimologicamente ele é. Hoje, ele não segue o mesmo paradigma de conjugação do verbo ver, embora algumas formas verbais sejam iguais, mas como esse verbo foi sendo usado com um sentido diferente daquele que seria o original, a conjugação também foi sofrendo modificações, que foi o que aconteceu com o caso de proveu, como eu falei para vocês na aula anterior. A gente não fala proviu, não é? Se a gente fosse seguir todos os modelos de conjugação do verbo ver, nós diríamos proviu, mas a gente fala proveu. Por isso que a gente pode dizer tranquilamente que prover, embora seja etimologicamente derivado de ver, apresenta a maioria das conjugações similares às do verbo ver, mas não significa que nesse caso são todas iguais. Já no caso provir, não, todas as conjugações são idênticas à do verbo vir, obviamente com a diferença da presença do prefixo pro, tá? Então não deixem de dar uma olhadinha, como eu falei, tem sites aí, de conjugadores de verbos, em que vocês podem consultar a conjugação completa, combinado? Então pronto. Outra coisa que eu queria dizer, mandar um beijo pra Bianca, torcedora do Inter, que mandou uma mensagem esses dias fazendo perguntas relacionadas ao uso do acento grave. Então é para dizer, Bianca, ó, um beijo para você, estou aqui firme, se precisar mais uma vez estou à disposição, tá bom? Outra coisa, amores, finalmente nós vamos falar agora sobre as categorias dos verbos, sobre os tipos de verbos que nós temos na língua portuguesa. Nós temos verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Nós vamos falar inicialmente sobre os mais fáceis, que são regulares e irregulares, tá? Os verbos regulares, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no slide, são aqueles que apresentam o mesmo modelo de conjugação, ou seja, eles seguem um paradigma geral de conjugação dos verbos e normalmente não apresentam alteração em seus radicais quando são conjugados. Independentemente da pessoa, do discurso, do tempo e do modo, o radical fica intacto, tá? Já os verbos irregulares são aqueles que já não seguem o mesmo modelo de conjugação chamado de, digamos, convencional. Ele acaba apresentando alguma alteração ou outra que faz com que ele seja diferente daqueles que são regulares, A gente pode dizer que a grandíssima maioria dos verbos da língua portuguesa são regulares, mas esses irregulares acabam quebrando o modelo original, o modelo convencional de conjugação dos verbos.
E aí, quando eles são conjugados, o mais comum é que eles apresentem alguma alteração no radical, tá? Normalmente, essa alteração no radical que os verbos irregulares apresentam já pode ser identificada, já pode ser percebida na primeira pessoa de singular do presente indicativo, tá? Aí quando você bate o olho e percebe que o verbo apresentou alguma alteração no radical na primeira pessoa de singular do presente indicativo, você já, opa, já sei que esse verbo é irregular, tá? Agora, provavelmente vocês devem estar pensando, Cris do céu, eu vou ter que pegar o radical de um verbo, identificá-lo, vou ter que pegar esse verbo e conjugá-lo em todos os tempos, em todos os modos, em todas as pessoas do discurso que você ensinou pra gente nos blocos anteriores, para saber se vai haver alteração no radical, para depois eu poder dizer se ele é ou não regular? Não, gente. Na verdade, esse é o conceito, mas na prática nós temos uma estratégia muito eficiente. Eu nunca vi essa estratégia dando errado. O que eu faço? Eu conjugo os verbos em 2 tempos primitivos. Quais são esses tempos primitivos? O presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. Quando eu faço a conjugação dos verbos no presente e no pretérito perfeito indicativo e percebo que não houve alteração no radical, eu já fico sossegada, porque eu sei que se ele não alterou aí nesses 2 tempos primitivos, ele não vai alterar nos outros tempos e modos, tá? Por outro lado, se ele for um verbo irregular, já no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo, ele já vai demonstrar alguma alteração. Aí eu já falo, ah lá, ó, ele é irregular, apresentou alteração aqui. Ainda que seja uma letrinha que tenha sido modificada lá dentro do radical, isso aí já é suficiente para dizer que o verbo é irregular, tá? Acontece também com verbos curtinhos, né, como dar, por exemplo. Se você tira o ar, que é o final que indica a conjugação, a primeira conjugação, só sobra o D. Então, quando sobra uma letrinha só, né, os gramáticos acabam dizendo que esse verbo também tem um comportamento atípico, tá? Mas na maioria das vezes não é assim que nós identificamos um verbo irregular. Na maioria das vezes ele é identificado justamente porque a gente percebe essa pequena alteração que acontece no radical nesses tempos chamados primitivos, que são, como eu falei, presente, pretérito perfeito, tá bom? Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar esses conceitos, vou mostrar alguns exemplos, vou mostrar as conjugações, mas eu já digo de antemão que isso aqui cai pouquíssimo em prova de concurso e vocês já devem desconfiar porque cai pouco, né? Que é muito fácil. Mas, de qualquer maneira, vamos estudar os benditos verbos regulares em agona do início da aula de aquecimento das cordas vocais, né, gente? Pronto. Verbos regulares, então, são aqueles que seguem o modelo de conjugação dos demais verbos, não apresentando alteração nos radicais. Então, vamos supor que eu pegue o verbo andar. Se eu retirar esse finalzinho aqui, ó, esse ar que indica a conjugação, a primeira conjugação, o que sobra aqui é o radical. Se eu fizer a conjugação desse verbo no presente do indicativo e fizer a conjugação do verbo no pretérito perfeito do indicativo, eu vou constatar que ele não apresenta alteração no radical, que é até essa letra D. Isso já vai ser suficiente para eu dizer que esse verbo é regular, tá? Acontece o mesmo com o andar. Aliás, acontece a mesma coisa com o cantar, com o falar, com o chorar, com o beber, com o vender, com o... Opa, peraí que aqui eu fiz errado. No partir, eu parti errado. Partir, no invadir. Tá vendo? Se eu tirar esse finalzinho aqui que indica a conjugação, o que sobrar pro lado de cá é o radical. Se isso aqui não alterar no presente, no pretérito, eu vou dizer que o verbo é regular. Então, para vocês terem um exemplo, eu peguei aqui o verbo cantar e fiz a conjugação dele no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Eu já sei que até a letra T nós temos o radical desse verbo. Então, ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Até a letra T, que é o radical do verbo, não houve alteração, não é mesmo? Aqui no pretérito perfeito do indicativo. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantaste, eles cantaram. Opa, até a letra T não houve alteração.
Então, eu já sei que se esse verbo não alterou, não sofreu alteração, ou não demonstrou alterações no radical nesses dois tempos chamados primitivos, eu já sei que ele não vai alterar nos outros também. Então, eu já digo tranquilamente que ele é um verbo regular. Beleza? Agora, os irregulares. Irregulares, vamos voltar para o slide anterior, são aqueles que não seguem o modelo de conjugação dos demais verbos, né? Apresentando normalmente alteração nos radicais ou nas conjugações, né? Então, já tem o verbo dar, que como eu falei, se você tira, né, o final que indica a conjugação, só sobe uma letrinha, né? Esses são casos em que os gramáticos dizem que há irregularidade, mas os principais são aqueles em que nós percebemos já na primeira pessoa do singular que haverá alguma alteração no radical. Veja o verbo fazer, né? Que tem um radical até a letra Z. Quando a gente vai fazer a conjugação do verbo fazer, na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, nós dizemos eu faço, não é? Com C cedilha. Aí eu já percebi a irregularidade do verbo. O sentir, né? O sentir vira sinto. O que era se transforma em i. Opa, já apresentou alteração no radical já na primeira pessoa do singular. Então, não preciso fazer o resto da conjugação, porque eu já sei que esse verbo é irregular. No verbo trazer, eu traço, né, gente? Não, né? Pelo amor de Dadá, eu trago, né? O que era Z vira G. No verbo valer, eu valho, não é mesmo? A gente não diz eu valo. Caber, eu caibo. Surge um i aí dentro do radical. Vencer, eu venço. Né? O que era ser vira ser cedilha. O verbo vir, eu venho. O que era i vira é. Extinguir, eu extingo, né? Muda aí também. Agredir, eu agrido, né? O que era vira i. Cobrir, eu cubro. O que era o vira u. Vejam que em todos esses verbos aqui, ó, nós conseguimos perceber a irregularidade já com a conjugação na primeira pessoa do singular, não é mesmo? Agora, vamos supor que eu pegasse o querer. Querer sem o finalzinho que indica a conjugação. Vira quer, não é mesmo? Mas se a gente faz a conjugação desse quero na primeira pessoa do singular do presente, nós não percebemos alteração no radical, não é mesmo? Então, no caso de querer, eu precisaria ir além para identificá-lo de fato como um verbo irregular. Então, o que eu fiz aqui para vocês? Coloquei o querer. No presente do indicativo, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem. Se eu fizesse a conjugação desse verbo no presente do indicativo apenas, essa conjugação não seria suficiente para eu identificar esse verbo como um verbo irregular, não é mesmo? Eu precisaria fazer a conjugação desse verbo também no pretérito perfeito e indicativo. E já na primeira pessoa do singular, eu constataria a irregularidade. Quando eu falo bem que se quis, bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Cris, para de cantar. Fala sobre português. Você ganha mais, né não, gente? Esse quis aí apresenta o i no radical, diferentemente do que aparecia na forma quero, na forma querer. Portanto, aqui na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito, eu já consegui identificar a irregularidade do verbo, informação suficiente para eu já dizer que o querer é verbo irregular. Agora, eu não posso deixar essa oportunidade passar. É a minha chance de falar para vocês sobre a conjugação do verbo querer no pretérito perfeito. Não era necessário fazer a conjugação completa do verbo no pretérito perfeito para identificá-lo como irregular. Mas eu quero lembrar que conjugações verbais também caem em prova, tá? Em questões, inclusive, de ortografia. Eu vejo várias pessoas que quando vão fazer a conjugação do verbo querer no pretérito perfeito do indicativo, usam Z no lugar de S. Eu até entendo, galera, porque o S no pretérito perfeito do verbo querer, ele tem muito som de Z, dá até vontade de tacar um Z lá. Mas a forma correta, a letra correta é sempre a letra S. Assim como na forma quis, eu vou usar o S em todas as conjugações do verbo querer no pretérito perfeito. Vamos ver?
Acho que eu repeti o slide aqui, gente. Tá aqui, ó, o quis, né, que eu já tinha colocado. Eu acho que eu repeti um slide, eu devo ter dobrado, copiado sem querer. Vejam bem, quis, eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Quantas pessoas não escrevem esse quiseram com Z, gente? Quantas pessoas não escrevem esse quisemos com Z? Porque, como eu falei, é até compreensível, porque esse S tem muito som de Z mesmo. Mas em todas as conjugações, nós devemos usar o S, ainda que ele tenha som de Z, o S é a letra adequada. Tá bom, meus amores? Então, em relação a verbos regulares e irregulares, por hora é isso que eu tenho a dizer. Agora, existem os verbos anômalos. Essa palavra anômalo vem realmente de anormal, de anomalia, alguma coisa muito atípica, não é mesmo? Então, eu posso dizer para vocês que os verbos anômalos, eles são irregulares, né? Inclusive, alguns gramáticos nem consideram que eles sejam uma categoria à parte. Alguns gramáticos consideram que os verbos anômalos são uma subcategoria de verbos irregulares. Então, eu posso dizer para vocês que, de fato, os anômalos são irregulares, só que eles são absurdamente irregulares. Por isso que eles não são só irregulares, eles são anômalos, tá? E eu vou provar para vocês por que eles são anômalos. Vamos pensar no verbo ser. E vamos fazer a conjugação do verbo ser no presente do indicativo, como nós fizemos para todos os outros verbos que nós estudamos até agora em relação à tipologia, tá? Então, vamos para a telinha. Vamos fazer a conjugação do verbo ser. Ó, o cara já tem 3 letrinhas, né? Se você tira o final que indica a conjugação, só sobra uma letra. É igual ao caso do verbo dar. Então, isso aí já mostra que, de alguma forma, ele apresenta uma certa irregularidade, não é mesmo? Agora, vamos fazer a conjugação. Eu sou, tu és, divino... Como é que é? Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Galera, o cara começava com S, aqui no meio ele começou a ser iniciado pela letra E, não é verdade? Esse cara aí não é só irregular, não. Porque quando a gente foi fazer a conjugação dos verbos irregulares, nós percebemos que havia alguma alteraçãozinha ali dentro do radical, substituição de uma letra por outra, mas pelo menos a letrinha que iniciava as formas verbais se manteve. No caso do verbo ser aqui, né, na terceira conjugação e na segunda conjugação, tu és, ele é, não sobrou sequer a letra S para contar a história. Então esse cara aí tá muito esquisito, ele tá muito mais do que irregular. E a situação piora quando a gente faz a conjugação desse verbo no pretérito perfeito. Quer ver? Vamos fazer a conjugação do verbo ser no pretérito perfeito? Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Ora, o cara começava com S aqui em cima, passou a ser iniciado pelo E aqui embaixo e agora começa com a letra F? Que é isso, meu filho? Virou oba-oba, aqui não é casa da mãe Joana, não. Então, pessoal, nós podemos perceber que o verbo ser é completamente diferente de todos os outros verbos da língua portuguesa. Ele apresenta uma conjugação própria que não segue qualquer paradigma, inclusive não sobra uma letrinha para contar a história em alguns casos, como eu mostrei para vocês. Não é à toa que na aula sobre flexão de verbos, quando eu falava daquele tempo do Costinha, não é mesmo? Eu disse assim, olha, no caso do verbo ser, vocês vão ter que pensar na conjugação de primeira pessoa de singular, porque no caso específico do verbo ser, não adianta a gente ficar pensando em presença de desinência, não. Não é verdade? A gente já tinha achado o vá, o ia, o nha do Costinha. E para o caso do verbo ser, a gente simplesmente se lembrava de que ele era feliz, não é verdade? De que ele era legal. Porque a partir do era nós conseguimos puxar a conjugação completa do verbo ser no pretérito imperfeito, não é mesmo? Bom, isso mostra que de fato o verbo ser é muito mais do que irregular, é anômalo, como eu falei para vocês. Agora, além do verbo ser, existe um outro verbo da língua portuguesa que também é bem esquisitão, é o verbo ir. Vamos ver a sua conjugação? Verbo ir.
O cara já é a própria conjugação, coitado. Ele nem tem radical direito, não é verdade? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. O cara começa com V, depois começa com I de novo. Ou seja, ele já apresenta uma grande irregularidade já no presente do indicativo. Agora, o bicho pega mesmo quando você faz a conjugação do verbo ir no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Agora ele começa com F, gente. Uai, mas peraí. Peraí. Fui, foste, foi, fomos, fostes e foram? Não é o pretérito perfeito do indicativo do verbo ser? O que o fui, foste, foi, fomos e fostes e foram está fazendo aqui de novo? Ora, vocês já tinham parado para pensar que o passado do verbo ser é igual ao passado do verbo ir? Os dois são muito fora da casinha, vocês não acham, não? Se eu disser que eu fui professora naquele curso, eu estou usando o verbo ser no pretérito perfeito. Se eu disser que eu fui à casa da minha mãe ontem, eu estou usando o verbo ir no pretérito perfeito. Quem vai me dizer se esse fui aí é um pretérito perfeito do verbo ser ou é um pretérito perfeito do verbo ir? É o contexto e nada mais. Porque os dois apresentam as mesmas formas verbais de pretérito perfeito. Então, eles são muito atípicos mesmo, não é, gente? Por isso que os gramáticos dizem que o verbo ir e o verbo ser são anômalos, tá bom? Agora, alguns gramáticos, eu lembro do Pascoal Segala, dizem que além desses dois verbos, ser e ir, nós temos o verbo por também. Para ele, o por também é considerado um verbo anômalo, provavelmente porque ele vem do poer, como eu já havia dito para vocês, e é isso que justifica o fato de ele ainda estar ali pertencente à segunda conjugação, que é aquela dos verbos terminados por er. Não só o verbo por, como todos os seus derivados, como a gente viu também no bloco anterior. Tá? Eu acredito que o Segala entenda que o verbo por seja um verbo anômalo justamente por ele ser atípico em relação aos demais verbos da língua portuguesa. Mas a grandíssima maioria dos gramáticos só indica o verbo ser e o verbo ir como anômalos. Então, se você quiser esquecer tudo que eu falei e simplesmente decorar que o verbo ser e o verbo ir são anômalos, ok também. Eu só queria provar para vocês por que eles são considerados anômalos, porque eu acho a justificativa muito interessante e vai que isso cai em prova também, né? Não custa saber. Beleza, meus amores? Então já foram regulares, irregulares, anômalos. Agora nós vamos falar dos defectivos, que dos que nós já falamos até agora, talvez seja o que mais apareça em provas, tá? Ah, mas antes disso, deixa eu só mostrar o conceito dos anômalos que eu acho que eu não cheguei a ler com vocês. Anômalos também são considerados verbos regulares, no entanto, fogem completamente ao modelo, ao paradigma de conjugação dos demais verbos, tá? Aquilo que eu já havia dito para vocês. Vamos, então, falar sobre os defectivos. Bom, vamos lá. Defectivos. Ô, gente, tem mais verbo problemático na nossa língua do que verbo saudável, né? Porque, olha só, irregular, anômalo e defectivo. Poxa vida, né? Mas fazer o quê? Nós estamos aqui para estudar, para concurso, para decorar essa coisa toda. Amores, quando a gente pega e faz uma conjugação completa de um verbo, uma conjugação bonitona, tipo daquelas que você vê em livros, vem lá, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, né? O modo subjuntivo em Portugal é chamado de conjuntivo, tá? É a mesma coisa. Ou então quando você joga lá no Google, né, nesse site conjugador de verbos, você coloca lá o verbo prover ou qualquer outro verbo, aí apresenta lá, conjugação completinha, indicativo. Aí vem lá, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente, futuro do pretérito. Subjuntivo, pretérito imperfeito, presente, futuro. Imperativo, afirmativo e negativo, não é? Aí vem primeiro, segundo, terceiro. É muito bonito, né? Você pegar uma conjugação completa de um verbo. Ou eu que sou doida porque eu gosto muito de português, porque eu acho lindo. Mas eu tô falando sobre isso agora por quê? Porque existem alguns verbos
que não apresentam essa conjugação completa, não. Quando você olha para esse quadro que eu digo que é bonitão, ou para essa tela que eu digo que é bonitona, você vê algumas lacunas vazias. Por quê? Porque esses verbos têm defeitos, têm falhas na conjugação, e é isso que justifica o nome deles. Os verbos defectivos apresentam falhas na conjugação, defeitos na conjugação. Agora, como é que eu vou adivinhar quais são os benditos defeitos que esses verbos apresentam? Em quais pessoas do discurso? De quais tempos? De quais modos? Ai, meu Deus, como é que eu vou saber? Não tem como decorar, viu, gente? Aliás, tem, mas assim, é desnecessário e muito complicado fazer, né, uma decoreba dessas informações. Por quê? Para quem presta concurso público, o mais importante é saber uma falha que todos esses verbos têm em comum, tá? A falha principal: nenhum verbo defectivo é conjugado na primeira pessoa do singular do presente indicativo. Nem de subjuntivo, eles não têm conjugação no subjuntivo, tá? Mas a mais importante é, eles não são conjugados na primeira pessoa do singular do presente e do indicativo. Isso significa que se eu precisar usar o verbo explodir, eu não vou dizer eu explodo. Se eu precisar usar o verbo abolir, eu não vou dizer eu abolo. Se eu precisar usar o verbo banir, eu não vou falar eu bano. Se eu precisar usar o verbo falir, eu não vou dizer eu falo, né? A não ser que for o verbo falar, né? Em relação ao verbo falar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esses verbos efetivos apresentam essas falhas na conjugação, mas a falha mais importante é aquela que todos têm em comum e a que costuma cair em prova: a falha na primeira pessoa do singular do presente indicativo. Tá? Aqui eu deixei para vocês alguns exemplos que são aqueles que aparecem mais em prova. Reaver aparece muito em prova. Precaver aparece muito em prova. Eu já vi o florir numa prova da CES Gran Rio. Banir aparece nas gramáticas, mas não aparece tanto em provas. Adequar, gente, vocês acreditam que é errado, de acordo com a maioria das gramáticas, dizer eu me adequo? Eu vejo muitas pessoas fazendo a conjugação inadequada de adequar. Inadequada de adequar é ótimo, né? Computar vira eu computo, né, gente? Agora, esse computo aí, eu acho que eu já até vi em alguma gramática. Alguns aqui não são consensuais, viu, gente? Em especial se a gente for olhar em materiais de português de Portugal, tá? Mas a grande maioria aqui é defendida pela maioria dos gramáticos, tá bom? Mas existem alguns casos controversos, sim. O abolir, colorir, gente. Ó, se você vira pro seu filho e fala assim: olha, filho, como que eu coloro bem. Sabia que não rola? Colorir é verbo defectivo, não apresenta conjugação na primeira pessoa de singular. Agora é engraçado que o colorar não é defectivo. Se eu quiser dizer eu coloro em relação ao verbo colorar, tipo eu vou colorar uma camisa minha, tudo bem. Eu só não posso usar coloro como primeira pessoa de singular do verbo colorir. Doido, né? Vai entender coisas da língua portuguesa. Tem aqui o demolir, imagina, eu demolo. Comedir, se foragir, se delinquir e explodir, tá? Mas reaver, precaver são os campeões em provas de concurso. Tá bom? Então, aqui no conceito eu deixei que são verbos que não apresentam conjugação completa, ou seja, possuem algumas falhas na conjugação. Têm como característica de não serem conjugados na primeira pessoa do singular do presente indicativo e nenhuma das pessoas do presente subjuntivo e do imperativo negativo. Mas, como eu falei, esta falha aqui é a mais importante, porque é a que mais cai em prova, tá? Nessa oportunidade, eu aproveito para falar também sobre alguns verbos que geram dúvidas. Eu já tinha até adiantado que eu falaria sobre isso nessa aula, tá? Inclusive, eu até voltei a falar do prover, porque depois que eu vi a gravação, eu falei, gente, eu falei que não é derivado de ver, não é que não é derivado. Né? Etimologicamente é derivado de ver, sim, só que ele não apresenta as mesmas conjugações, como o caso do verbo provir, que apresenta as mesmas conjugações do verbo vir. Eu fico muito nervosa quando eu percebo que eu pensei uma coisa e falei outra, e aí depois eu fico querendo confirmar com vocês, e como eu sempre falo, se surgir qualquer dúvida, alguma coisa incoerente, vocês me falem, viu, gente? Eu vejo quase todas as aulas depois para não ter esse perigo, mas pode ser que passe, então vocês fiquem à vontade, porque eu tô aqui para ter um compromisso com vocês, tá? Um compromisso, assim, de coração,
porque eu amo ser professor de português, eu amo estudar português, eu tenho muito prazer, como vocês já devem ter percebido, e eu tenho muito carinho com aquilo que eu ensino, muita responsabilidade, tá bom? Bom, meus amores, é isso. Agora, eu preciso contar para vocês um pouquinho mais sobre esse reaver e sobre esse precaver, tá? Só que não vai dar tempo de eu falar sobre isso agora, então eu vou deixar para o próximo bloquinho. Combinado? Então, ó, até daqui a pouco.